Onde estão os arquivos? Eu os apaguei. Eles se foram. Fale a verdade. Polícia! Havia algo na forma como a luz atravessava os vitrais daquela igreja que tornava o fim de tarde mais denso, quase intencional, como se o próprio dia hesitasse em se despedir. As paredes antigas pareciam absorver cada sussurro, cada passo, cada respiração, enquanto o silêncio prévio à apresentação do coral se transformava em uma espécie de presságio que ninguém foi capaz de interpretar naquele instante. A menina posicionada no centro, pequena demais diante da amplitude da nave, segurava a partitura com uma delicadeza que denunciava não apenas sua timidez, mas um tipo de atenção profunda, como se estivesse tentando ouvir algo que os outros não podiam captar. Quando o maestro levantou as mãos, um arrepio coletivo percorreu a plateia, ainda que ninguém compreendesse o motivo exato daquela sensação, tão suave quanto perturbadora. O primeiro acorde soou com a suavidade de uma brisa que antecede uma tempestade, e foi então que a voz da menina se ergueu, traçando um caminho etéreo entre colunas e bancos, cruzando o teto abobadado como se viesse de um lugar que já não pertencia a este mundo. A Ave Maria nunca parecera tão melancólica, tão impregnada de uma tristeza que ninguém esperava encontrar em uma criança de 11 anos. Os olhos dela não encaravam o público, fixavam um ponto indefinido entre o corredor lateral e a porta que dava acesso ao pátio, como se alguém estivesse ali, oculto pela escuridão, chamando-a com uma calma sombria. Essa estranha fixação passou despercebida pela maior parte da plateia, mas alguns poucos sentiram o incômodo sutil de perceber que aquela apresentação escondia algo mais profundo, quase simbólico. Quando a última nota se dissolveu no ar, a menina baixou o olhar lentamente, como quem desperta de um transe. Aplausos tímidos preencheram a nave, mas ela não pareceu ouvi-los. Em vez disso, caminhou com determinação silenciosa em direção ao corredor lateral, desaparecendo por poucos segundos da visão geral. O que aconteceu depois transformaria aquele instante trivial no início de um dos desaparecimentos mais enigmáticos já registrados em uma comunidade tão pequena. Testemunhas afirmam que ouviram uma porta bater, outras garantem que não houve som algum, e algumas dizem ter percebido um movimento sutil próximo ao pátio, embora nada concreto tenha sido visto. O que permanece, até hoje, é a impressão de que a menina não apenas caminhou para longe, mas atravessou uma fronteira invisível. O mistério começa exatamente aqui, no ponto em que a voz infantil se cala e a realidade parece se abrir em frestas. E ao avançarmos pelos acontecimentos daquela noite, uma pergunta ecoa como uma sombra crescente. Como alguém pode desaparecer diante de tantas testemunhas, sem deixar sequer um único rastro? Eu sei que este caso já mexeu com a sua intuição e te deixou com aquela sensação de que esse caso esconde mais do que aparenta. Inscreva-se e deixe seu like. Assim você acompanha cada passo desta investigação e ajuda a manter vivos os arquivos que o tempo tentou silenciar. Para compreender a estranheza que envolveu o desaparecimento daquela menina, é necessário mergulhar no tecido silencioso da cidade onde tudo aconteceu. Um lugar tão pequeno que o vento parecia carregar os segredos de uma casa para outra, sem qualquer esforço. Em 1992, aquele município do interior não passava de um aglomerado de ruas estreitas, praças modestas e uma rotina profundamente marcada pela religiosidade, onde o sino da igreja não apenas marcava as horas, mas determinava a cadência da vida social, emocional e até moral dos moradores. As pessoas se cumprimentavam pelo nome, conheciam o histórico de cada família, e a sensação de segurança era tratada quase como um dogma inquestionável, sustentado pelo discurso de que aqui nunca acontece nada.
Essa mesma convicção, no entanto, tornava tudo mais vulnerável, pois qualquer desvio da normalidade era rapidamente minimizado, deslocado para a categoria dos incidentes inconvenientes que não mereciam ser aprofundados. A paróquia, ponto central da comunidade, funcionava como um segundo lar para muitos moradores. Era ali que missas, batizados, casamentos e velórios aconteciam sem interrupção. E era ali também que crianças como a menina do coral encontravam um espaço de pertencimento, disciplina e expressão. Seus corredores estreitos, a iluminação enfraquecida pelos vitrais antigos e o cheiro constante de madeira úmida eram elementos tão familiares que ninguém jamais os encarava com estranhamento. No entanto, para olhos externos, aquele cenário carregava uma atmosfera quase claustrofóbica, onde sombras se acumulavam nos cantos menos visitados e as portas laterais, usadas principalmente por funcionários e voluntários, eram tão negligenciadas que se tornavam involuntariamente pontos cegos na estrutura da igreja. O mais inquietante, porém, era o comportamento coletivo diante do desconhecido. Os habitantes haviam aprendido, geração após geração, a lidar com o inexplicável através do silêncio, tratando boatos como um tipo de praga que precisava ser abafada para preservar a sensação de ordem. Não era raro ouvir relatos fragmentados sobre desaparecimentos antigos, crianças vistas pela última vez perto do rio ou casos abafados que nunca chegaram aos jornais. As histórias eram comentadas apenas entre vizinhos íntimos, sempre com o cuidado de não despertar a atenção das autoridades ou da igreja, que preferiam manter intacta a imagem de comunidade pacífica e devota. O período também marcava uma transição nacional, com avanços tecnológicos tímidos e sistemas de registro pouco eficientes, o que tornava qualquer investigação mais dependente de memórias, testemunhos e rumores do que de provas objetivas. Assim, quando a menina do coral desapareceu daquele modo improvável, a cidade não apenas sentiu o golpe, mas percebeu a fragilidade de sua própria estrutura social. E à medida que nos aproximamos da noite do desaparecimento, torna-se inevitável questionar se o ambiente já não carregava sinais que, embora ignorados, apontavam para o que estava prestes a acontecer, insinuando que o mistério não nasceu naquela noite, mas vinha crescendo muito antes, nas frestas silenciosas de um lugar que evitava enxergar suas próprias sombras. Para entender a profundidade do desaparecimento, é preciso olhar além do instante em que a menina atravessou o corredor lateral da igreja e observar quem ela era antes que o mistério a engolisse. Marina, com seus 11 anos, discretos, representava um tipo raro de sensibilidade que contrastava com a rigidez silenciosa da cidade. Sua presença não chamava a atenção pelas roupas simples ou pelo comportamento contido, mas pela maneira como parecia sempre absorver mais do que os outros percebiam, como se carregasse uma escuta interna aguçada, capaz de captar nuances emocionais que escapavam à compreensão dos adultos ao redor. Os vizinhos descreviam-na como educada, observadora, pouco falante e sempre envolvida em algum caderno, copiando letras de músicas religiosas ou desenhando figuras de anjos que, para muitos, demonstravam apenas inocência, mas que, vistos retrospectivamente, revelavam talvez uma tentativa de projetar algum tipo de proteção silenciosa sobre si mesma. Sua rotina era marcada por disciplina e pela relação íntima com a igreja, não porque alguém a obrigasse, mas porque ela parecia encontrar ali um refúgio emocional difícil de explicar. Chegava cedo aos ensaios do coral, sentava-se sempre na mesma posição, ajustava a postura com cuidado e respirava fundo antes de iniciar qualquer canção, como se cada música exigisse dela mais do que simples técnica.
Para os colegas, era a menina que raramente se atrasava, que oferecia ajuda para segurar partituras e que ensaiava trechos repetidas vezes até sentir que estava pronta. Ainda assim, alguns deles perceberam mudanças sutis nos dias que antecederam o desaparecimento, mudanças que hoje ganham contornos inquietantes. Marina parecia distraída, como se olhasse para algo que ninguém mais conseguia identificar. Em determinado momento, confidenciou a uma amiga que vinha sentindo a impressão de estar sendo observada no trajeto até a igreja, mas disse isso com tanta hesitação que a amiga interpretou como timidez, não como um possível pedido não verbal de ajuda. Sua família, embora amorosa, enfrentava dificuldades comuns de quem vivia de forma modesta, e talvez por isso não tenha percebido de imediato o que aquelas pequenas alterações no comportamento significavam. Marina dormia cedo, estudava sozinha, ajudava nas tarefas domésticas e raramente demonstrava incômodos profundos, exceto em momentos isolados, nos quais ficava em silêncio prolongado, sem explicar exatamente o motivo. Hoje, olhando para trás, esses fragmentos parecem deslocados, quase como peças que nunca foram montadas, peças que talvez pudessem ter ajudado a entender a dimensão do que estava por vir. E à medida que sua figura ganha contornos mais nítidos, algo sutil começa a se insinuar na narrativa. Porque, entre todas as crianças do coral, ela parecia carregar um pressentimento que ninguém mais notou, ou preferiu não notar. A noite da apresentação começou envolta em uma tranquilidade enganosa, dessas que se instalam de forma tão natural que ninguém ousaria imaginar que algo irreparável estivesse prestes a acontecer. A igreja, iluminada por velas e pelos vitrais que filtravam os últimos resquícios do entardecer, parecia abrigar uma solenidade própria. Como se o ambiente carregasse um tipo de antecipação que só se revela quando já é tarde demais. As famílias ocupavam os bancos com um misto de orgulho e expectativa, pois a apresentação do coral infantil era um dos eventos mais aguardados do ano. E naquela noite em particular, a comunidade parecia mais reunida do que de costume, como se uma força silenciosa atraísse todos para aquele mesmo lugar, naquela mesma hora. Quando o maestro deu início à cerimônia, a acústica da nave transformou o primeiro acorde em um eco que deslizou pelas paredes com uma suavidade quase inquietante. A apresentação seguia com harmonia até que chegou o momento de Marina assumir o solo, posicionando-se com uma calma que, vista retrospectivamente, pareceu menos natural e mais hipnótica. Sua voz, pura e melódica, ergueu-se com uma precisão que fez alguns espectadores se emocionarem imediatamente, enquanto outros perceberam um contraste estranho entre o tom angelical e a expressão vaga em seu rosto. Ela parecia cantar para alguém que não estava no público, alguém que talvez estivesse fora do campo de visão de todos. E essa impressão, embora difusa na memória coletiva, começou a se fortalecer nos depoimentos que surgiram anos depois. Assim que a canção terminou, algo sutil se quebrou dentro da atmosfera do local, como se a própria igreja tivesse suspirado em exaustão. Enquanto aplausos moderados preenchiam o ambiente, Marina desceu do altar sem hesitação e caminhou em direção ao corredor lateral, ignorando o chamado das colegas que tentaram alcançá-la. Testemunhas afirmam que ela se movia com uma determinação estranha, como se estivesse seguindo uma instrução silenciosa, uma espécie de convite que não havia sido dito em voz alta. Poucos segundos depois, a menina dobrou a esquina e desapareceu da vista geral, caminhando em direção à porta que dava acesso ao pátio. Foi nesse intervalo minúsculo, entre uma dobra de corredor e o silêncio que se seguiu, que o impossível aconteceu. Alguns dizem ter ouvido uma porta bater suavemente. Outros insistem que nenhum som foi produzido.
como se o ar tivesse sido retirado do lugar. Há quem jure ter visto uma sombra se mover perto do pátio, mas nenhuma descrição chegou a consenso. Quando perceberam sua ausência, já era tarde demais. Marina não estava mais em nenhum espaço acessível da igreja, como se tivesse deslizado por uma fresta invisível. E diante dessa cena que desafia qualquer lógica cotidiana, surge a pergunta que ecoa há mais de 3 décadas. Como alguém pode desaparecer em menos de 1 minuto, dentro de um local cheio de testemunhas, sem que nenhuma delas consiga explicar o que realmente viu? A manhã que se seguiu ao desaparecimento não trouxe apenas a luz habitual sobre as ruas estreitas da cidade. Trouxe também um silêncio espesso, desconfortável, quase material, que se espalhou pelas casas como uma neblina pesada. O desaparecimento de uma criança sempre causa inquietação, mas naquela comunidade, onde todos acreditavam conhecer uns aos outros, a notícia caiu como uma ruptura na ordem natural das coisas. Os moradores amanheceram com a sensação de que algo havia sido violado. Não apenas a segurança da igreja, mas uma crença profundamente arraigada na ideia de que nada verdadeiramente grave poderia acontecer ali. Houve quem acordasse antes do amanhecer, tomado por um pressentimento inexplicável, enquanto outros receberam a notícia ainda com a mesa do café posta, incapazes de compreender como uma menina poderia ter sumido diante de tantos olhos. As primeiras conversas surgiram em sussurros cautelosos, não por desinteresse, mas pelo temor de verbalizar uma possibilidade tão perturbadora. Os vizinhos reuniam fragmentos de informações que circulavam desde a noite anterior, mas cada versão parecia contradizer a anterior, criando uma teia confusa de relatos imprecisos. Alguns afirmavam que Marina havia sido vista saindo pela lateral da igreja. Outros garantiam que ela jamais passou pela porta. Para muitos, o mais assustador não era a falta de consenso, mas a falta de qualquer vestígio concreto, como se a menina tivesse sido absorvida pelo próprio ambiente. E quanto mais se falava, mais se percebia que ninguém conseguia explicar o que realmente tinha acontecido, apesar de estarem todos ali, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. A polícia foi chamada tardiamente, numa demonstração de hesitação que denunciava não apenas despreparo, mas um receio velado de que o caso pudesse trazer em tona histórias antigas que a cidade preferia manter enterradas. Os agentes chegaram com passos lentos, olhar avaliativo e poucas perguntas diretas, como se também não soubessem por onde começar. A diretoria da paróquia, temendo exposição negativa, aconselhou discrição, repetindo que tudo seria esclarecido assim que os fatos se organizassem. No entanto, mesmo naquele estágio inicial, havia uma percepção coletiva de que nada estava se organizando. Ao contrário, cada tentativa de reconstrução dos acontecimentos tornava o cenário mais nebuloso. Os jornais locais mencionaram o desaparecimento com poucas linhas, num tom quase protocolar, reforçando o desconforto de que algo maior estava sendo evitado. A ausência de movimentação visível das autoridades gerou indignação silenciosa entre alguns moradores, enquanto outros preferiam acreditar que a menina apenas havia se perdido, negando qualquer possibilidade mais sombria. E à medida que a cidade tentava manter sua rotina, uma sensação crescente de tensão se infiltrava em cada esquina, preparando o terreno para uma investigação que revelaria mais lacunas do que respostas. E assim, diante desse emaranhado de versões incompletas, surge uma pergunta inevitável que poucos ousaram expressar em voz alta. O que realmente aconteceu nas primeiras horas após o desaparecimento que a cidade nunca soube ou nunca quis admitir? A investigação, que deveria ter começado com urgência, iniciou-se com uma lentidão quase ritualística, como se
e a cada passo fosse atrasado por um peso invisível que pairava sobre os agentes responsáveis. A polícia local, acostumada a lidar com pequenos conflitos e ocorrências banais, mostrou-se desconcertada diante de um desaparecimento ocorrido dentro de uma igreja abarrotada de testemunhas, mas completamente desprovido de evidências físicas. O delegado responsável, homem de poucas palavras e expressão sempre cansada, limitou-se inicialmente a coletar depoimentos superficiais, sem registrar detalhes importantes e sem perceber ou admitir que a falta de precisão nas primeiras horas seria uma ferida que jamais cicatrizaria. O relatório inicial, resumido e lacônico, tornou-se rapidamente símbolo da fragilidade do processo investigativo que se desenrolava. A ausência de vestígios no local do desaparecimento foi tratada com estranha naturalidade, como se a igreja fosse um ambiente incapaz de abrigar qualquer tipo de crime. Nenhuma impressão digital foi coletada, nenhuma busca detalhada foi realizada nas salas adjacentes, e a porta lateral, por onde se acreditava que Marina teria passado, foi examinada apenas de relance, como se a simples ação de observá-la de perto pudesse despertar algo que muitos preferiam não enfrentar. Testemunhas que poderiam ter oferecido informações valiosas foram entrevistadas de forma apressada, e suas contradições, ao invés de gerar novas linhas de investigação, foram descartadas como confusão emocional. A igreja, que deveria ter sido isolada como cena crítica, permaneceu aberta, permitindo o trânsito de pessoas e comprometendo qualquer chance de preservação de pistas. Enquanto isso, rumores começavam a se espalhar como sombras que se alongam ao cair da tarde. Falava-se de um homem desconhecido, de terno preto, visto nas últimas fileiras da igreja durante a apresentação. Falava-se de um carro que teria acelerado próximo ao pátio nos minutos seguintes ao desaparecimento. Falava-se até de um possível conflito silencioso envolvendo alguém próximo. A paróquia, teorias que surgiam e se dissipavam sem jamais serem devidamente exploradas pelas autoridades. A falta de estrutura investigativa, somada ao receio de expor um escândalo em um espaço sagrado, criava uma espécie de zona cinzenta onde fatos, boatos e omissões se misturavam de forma quase indissociável. Nas primeiras 48 horas, período crucial em qualquer caso de desaparecimento, praticamente nada concreto foi estabelecido. O que deveria ter sido um esforço coordenado transformou-se em um conjunto disperso de ações protocolares, incapazes de fornecer explicações mínimas. E à medida que o tempo avançava, o caso começava a escorrer entre os dedos das autoridades, como se uma força maior estivesse empenhada em apagar qualquer rastro antes que alguém tivesse coragem de seguir o fio da verdade. E é exatamente nesse ponto em que a investigação deixa mais perguntas do que respostas que surge uma dúvida incômoda e inevitável. Será que o fracasso das primeiras buscas foi resultado de incompetência ou de algo que não deveria ser revelado? À medida que os dias avançavam, sem qualquer avanço concreto, a ausência de respostas começou a abrir espaço para um terreno fértil de especulações, onde cada fragmento de memória, cada relato impreciso e cada sensação subjetiva se transformavam em possíveis explicações para um desaparecimento que desafiava a lógica. A cidade, que até então mantinha certo controle emocional, passou a conviver com um mosaico de versões conflitantes, cada uma tentando preencher o vazio deixado pela falta de evidências. Algumas surgiram de moradores que afirmavam ter visto algo. Outras vieram de pessoas que, tomadas pela ansiedade coletiva, reinterpretaram acontecimentos comuns como sinais de algo maior. E,
Entre esses relatos desalinhados, formou-se um conjunto de teorias que revelava mais sobre o medo daquela comunidade do que sobre o paradeiro da menina. A primeira teoria, talvez a mais pragmática, sugeria que Marina teria sido levada por alguém conhecido, alguém que circulava com liberdade pela igreja e que poderia ter se aproximado dela sem despertar suspeitas. Havia quem citasse o comportamento retraído da menina nos dias anteriores e interpretasse aquilo como sinal de que ela já temia alguém específico, ainda que nunca tivesse verbalizado isso com clareza. Essa hipótese ganhou força entre moradores mais discretos, mas perdeu espaço na investigação formal, que continuava desarticulada e incapaz de aprofundar qualquer linha de raciocínio consistente. Outra versão apontava para a presença do homem de terno preto, figura que surgiu de forma recorrente nos depoimentos, embora nenhum deles concordasse quanto às características precisas desse indivíduo. Alguns diziam que ele aparentava estar observando o coral com uma atenção que ultrapassava a simples apreciação artística. Outros afirmavam que ele deixou a igreja pouco antes do desaparecimento, enquanto havia aqueles que garantiam que ele sequer estava presente, reduzindo sua imagem à sombra criada pelo pânico coletivo. O mais inquietante, porém, é que ninguém conseguiu identificar esse homem posteriormente, e seu suposto aparecimento tornou-se combustível para suspeitas ainda mais obscuras. Também emergiram teorias que envolviam a própria estrutura da igreja, como se certos corredores, portas antigas e áreas pouco frequentadas escondessem passagens ou locais onde alguém poderia ter se ocultado temporariamente. Havia quem acreditasse em rituais influenciados tanto pela religiosidade intensa da comunidade, quanto por narrativas populares que circulavam há décadas. Esses boatos, embora improváveis, ganharam força justamente pela incapacidade de as autoridades apresentarem alternativas plausíveis. E enquanto cada teoria se acumulava sobre a anterior, alimentando uma atmosfera de ansiedade crescente, a verdade parecia se afastar ainda mais, como se estivesse sendo sufocada por camadas de interpretações, medos e omissões. E, diante desse labirinto de possibilidades, surge a pergunta que persiste até hoje, abrindo espaço para a próxima reviravolta da história. E se a pista mais importante nunca tivesse sido considerada? Não por falta de evidência, mas por ter sido convenientemente ignorada? O caso já parecia condenado ao esquecimento quando, muitos anos depois, um acontecimento aparentemente banal reacendeu uma chama que o tempo havia quase sufocado. Durante uma reforma comum na sacristia da igreja, realizada mais por necessidade estrutural do que por qualquer intenção investigativa, um voluntário encontrou algo que não deveria estar ali, algo que estava oculto atrás de um nicho de madeira antigo, onde apenas objetos litúrgicos deveriam permanecer. Tratava-se de uma pasta plástica transparente, levemente deformada pela umidade, contendo folhas avulsas que, à primeira vista, pareciam apenas partituras antigas descartadas pelo coral infantil. No entanto, quando o voluntário abriu a pasta e se deparou com as anotações escritas a lápis, percebeu que aquilo não era um objeto esquecido, mas uma peça do quebra-cabeça que jamais havia sido reconhecida como tal. As folhas eram partituras usadas por Marina nos ensaios, marcadas por notas musicais destacadas e pequenos círculos desenhados ao redor de versos específicos de Ave Maria. Nada disso seria extraordinário se não fosse por uma frase escrita repetidas vezes nas margens inferiores das páginas, quase como um mantra insistente. Ele disse que estaria me esperando depois da música. A caligrafia infantil, delicada mas firme, não deixava dúvidas de que se tratava da própria Marina. A repetição da frase sugeria não uma simples anotação,
mas um registro de algo que ela havia ouvido, internalizado e talvez tentado processar sozinha. O que ninguém conseguia responder, contudo, era quem seria esse ele mencionado com tamanha insistência. Uma figura real, uma presença simbólica ou alguém que a menina, por algum motivo, não se sentia confortável para nomear. A descoberta da pasta provocou um desconforto imediato entre os membros da paróquia. Alguns insistiam que aquilo não passava de imaginação infantil, fruto de nervosismo antes da apresentação. Outros, porém, perceberam que a frase sugeria um encontro marcado, uma antecipação silenciosa que Marina carregava consigo nos dias que antecederam o evento. Esse detalhe reacendia teorias antigas, antes descartadas, sobre a possibilidade de alguém estar influenciando ou acompanhando a menina de perto sem que a família ou a comunidade percebessem. A pasta havia permanecido escondida em um local acessível, apenas a quem frequentava áreas restritas da igreja, o que levantou ainda mais suspeitas sobre quem poderia ter colocado ou deixado aquele objeto ali. Quando o achado foi apresentado às autoridades, anos já haviam se passado e o desgaste do tempo havia apagado quase todas as chances de aprofundar a investigação. Ainda assim, aquele pequeno conjunto de papéis provocou uma fissura no silêncio que envolvia o caso, trazendo à tona uma pergunta incômoda. Por que esse detalhe tão crucial jamais havia sido mencionado, localizado ou sequer procurado? Seria apenas negligência ou uma escolha deliberada? E enquanto essa possibilidade se infiltra no raciocínio, abre-se espaço para um elemento ainda mais perturbador. Quantas outras pistas, talvez ainda mais reveladoras, foram engolidas pela poeira dos anos, ou escondidas por mãos que nunca quiseram que a verdade viesse à tona? Com o passar dos anos, o desaparecimento de Marina deixou de ser um acontecimento recente para se tornar uma sombra difusa que pairava sobre a cidade, um espectro que ninguém mencionava de forma direta, mas que todos carregavam em algum ponto da memória. O inquérito, já fragilizado desde o início, acabou arquivado sob a justificativa burocrática de falta de provas, como se um carimbo pudesse encerrar um enigma que jamais chegou a ser devidamente investigado. As pastas amareladas permaneceram por algum tempo em uma prateleira esquecida da delegacia local, até desaparecerem durante uma reorganização interna que muitos chamaram de limpeza, mas que alguns moradores mais antigos juravam ser uma espécie de purgação, destinada a eliminar documentos incômodos demais para permanecerem ali. A família de Marina, sufocada pelo luto invisível que acompanha casos sem corpo e sem respostas, decidiu se mudar para outra cidade, tentando reconstruir uma vida que jamais voltaria a ser inteira. O silêncio que envolveu a saída deles foi quase ritualístico. Ninguém os questionou publicamente, ninguém procurou saber como estavam e poucos se atreveram a tocar no assunto nos anos seguintes. Esse afastamento contribuiu para que o caso fosse, pouco a pouco, dissolvido no discurso coletivo, substituído por outras preocupações cotidianas, como se uma tragédia daquela magnitude pudesse ser assimilada pela rotina com a mesma facilidade com que se assimila o clima ou o calendário litúrgico da paróquia. A própria igreja, que deveria ter sido guardiã da lembrança da menina, passou por reformas que apagaram boa parte das referências físicas que poderiam, de alguma forma, manter viva a memória do desaparecimento. Corredores foram ampliados, portas substituídas, salas reorganizadas e objetos antigos foram descartados sem catalogação. A justificativa oficial era a necessidade de modernizar o espaço, mas alguns moradores observaram que justamente as áreas que geravam questionamentos foram as primeiras a serem modificadas
como se a renovação tivesse mais a ver com apagar rastros do que com preservar patrimônio. Com o tempo, apenas fragmentos persistiram em conversas esporádicas, sempre carregadas de desconforto. Pessoas mais velhas, quando perguntadas, desviavam o olhar ou respondiam com frases vagas, incapazes de revisitar os detalhes do caso, sem sentir que algo profundo e inquietante ainda permanecia sem explicação. Já os mais jovens, que não viveram os acontecimentos, cresceram ouvindo versões distorcidas ou reduzidas a lendas urbanas, transformando o desaparecimento em um mito local que ora era contado com seriedade, ora com exageros que só ampliavam as incertezas. Nesse ambiente de esquecimento gradual, o caso começou a se esfacelar, como se estivesse sendo deliberadamente absorvido pela poeira acumulada nas prateleiras de uma memória coletiva fatigada. E é justamente nesse ponto em que tudo parece destinado ao desaparecimento definitivo que algo sutil começa a mudar. Uma movimentação inesperada que anos depois devolveria voz ao silêncio. Porque afinal, o que acontece quando aquilo que foi enterrado pelo tempo insiste em retornar à superfície? Quase 3 décadas após o desaparecimento, quando o caso já havia se transformado em uma lembrança rarefeita, algo aparentemente insignificante rompeu a superfície do esquecimento e reacendeu um interesse que muitos acreditavam estar morto. Em 2024, uma pesquisadora independente dedicada a arquivos regionais e casos negligenciados, iniciou um projeto de catalogação de documentos antigos armazenados em um porão úmido do antigo Fórum Municipal. Entre processos incompletos, pastas sem capa e papéis carcomidos pela umidade, ela encontrou um envelope pardo com o carimbo quase apagado da década de 1990. Na lateral, um número manuscrito a lápis identificava o conteúdo como parte de um conjunto de depoimentos de desaparecimentos ocorridos na região. E foi ali que ela descobriu algo que ninguém jamais mencionara oficialmente. O envelope continha o depoimento de uma jovem da época, hoje adulta, que afirmava ter visto Marina conversando com um homem próximo ao portão lateral da igreja alguns dias antes do desaparecimento. Essa testemunha nunca havia sido ouvida formalmente pela polícia. Sua declaração, registrada em uma folha solta, sem assinatura do delegado ou carimbo de recebimento, havia sido colocada à parte, como se estivesse aguardando avaliação, mas jamais retornado ao processo principal. A pesquisadora, inicialmente acreditando que se tratava de mais um documento mal arquivado, percebeu ao comparar datas e detalhes que aquele testemunho poderia alterar completamente a linha investigativa original, sugerindo que Marina pode ter sido abordada, monitorada ou até manipulada por alguém que conhecia seus horários e deslocamentos. O relato descrevia o homem como alguém de postura rígida, vestindo roupas escuras, observando a menina com uma atenção silenciosa, que a jovem testemunha, ainda uma adolescente na época, julgou estranha, mas não necessariamente ameaçadora. Segundo o documento, Marina não parecia assustada, apenas desconfortável, como se estivesse sendo pressionada a concordar com algo que não queria verbalizar. O depoimento terminava com uma frase que, lida tantos anos depois, soava quase profética. Acho que ela conhecia aquele homem, mas não queria que ninguém soubesse. Ao cruzar essas informações com o detalhe encontrado na pasta plástica, a frase repetida, nas partituras, ele disse que estaria me esperando depois da música. A pesquisadora percebeu que havia uma convergência perturbadora entre documentos que jamais deveriam ter sido separados. Isso levantou a suspeita de que o caso não apenas foi mal investigado, mas deliberadamente conduzido de maneira superficial, permitindo que peças essenciais permanecessem fora do alcance do público e até das autoridades.
Essa redescoberta reacendeu conversas que haviam sido silenciadas pela força do tempo, estimulou debates em redes sociais e trouxe à tona memórias que muitos tentavam enterrar. E à medida que novas camadas surgiam desse passado soterrado, emergia uma inquietação inevitável, quase um sussurro vindo das páginas envelhecidas. Se esses documentos estavam escondidos todo esse tempo, que outras revelações ainda podem estar à espera, em arquivos que ninguém ousou abrir? Ao revisitarmos o desaparecimento de Marina, à luz dos documentos redescobertos e das pistas antes ignoradas, torna-se impossível não enxergar algo além da história de uma criança que desapareceu sem explicação. O caso revela camadas profundas da natureza humana, especialmente a forma como comunidades lidam com o inesperado, a dor e o mistério. A cidade pequena, com sua rotina rígida e seus valores tradicionais, tratou o desaparecimento com uma combinação de silêncio e normalidade forçada, como se o ato de não nomear o evento pudesse apagá-lo da memória coletiva. Essa escolha coletiva, ainda que compreensível diante do choque, ilustra como o esquecimento muitas vezes não é um fenômeno natural, mas uma construção social. Um mecanismo pelo qual as pessoas tentam preservar sua sensação de ordem, mesmo que isso signifique enterrar uma tragédia sem resolução. Marina, no entanto, transforma-se em mais do que uma vítima. Ela é um símbolo da fragilidade da memória institucional e social. Sua história nos força a questionar como lidamos com os invisíveis, com aqueles cuja ausência desafia explicações, e nos lembra que a percepção do público nem sempre se alinha à realidade dos acontecimentos. As autoridades, os moradores, os familiares e até os próprios historiadores agiram sob limitações e preconceitos, permitindo que o desaparecimento se dissolvesse em boatos, suposições e lacunas burocráticas. Essa dinâmica revela o lado sombrio da conduta humana, a tendência de priorizar conforto e conveniência sobre verdade e justiça, de criar camadas de silêncio que mascaram fatos cruciais, muitas vezes por medo, preguiça ou conveniência social. Ao mesmo tempo, o caso convida à introspecção, o que a sociedade perde quando decide enterrar histórias ao invés de confrontá-las. Quantos outros desaparecimentos, injustiças ou abusos se dissolvem na rotina porque ninguém ousou seguir as pistas? A história de Marina é um lembrete de que o esquecimento não apaga apenas os eventos, mas também a responsabilidade e a possibilidade de aprendizado. É também um convite a olhar com atenção, a questionar versões oficiais e a valorizar aqueles que, mesmo tardiamente, buscam resgatar fragmentos de memória esquecidos, devolvendo dignidade às vítimas. E, neste exercício de memória e reflexão, emerge uma inquietação poderosa que permanece no ar, sutil e penetrante. Se comunidades inteiras podem silenciar verdades tão perturbadoras, até que ponto nós mesmos, enquanto observadores ou cidadãos, estamos preparados para encarar os mistérios e os erros que tentam desaparecer entre as frestas do tempo? Esse questionamento, pairando sobre a narrativa, prepara o espectador para o encerramento, deixando-o com uma sensação de urgência, inquietação e uma necessidade quase física de buscar respostas. Uma inquietação que, por si só, se torna parte do mistério. E a pergunta que ecoa, impossível de ignorar, permanece. Quantas histórias permanecem escondidas ao nosso redor, esperando que alguém ouse revisitar aquilo que todos prefeririam esquecer? O desaparecimento de Marina, embora distante no tempo, não se dissolve na memória apenas como um caso isolado. Ele permanece como um alerta silencioso sobre as falhas que o tempo e a negligência podem construir. Cada detalhe,
desde os primeiros depoimentos superficiais até a descoberta tardia das partituras e do testemunho não considerado, revela uma rede complexa de omissões, medos e escolhas coletivas que transformaram uma tragédia pessoal em um mistério que desafia décadas de explicações. A cidade que um dia acolheu a menina agora é palco de lembranças fragmentadas, relatos contraditórios e lacunas que permanecem abertas, lembrando que a ausência de respostas nem sempre significa ausência de acontecimentos, mas sim a persistência de uma verdade que insiste em resistir ao esquecimento. A história de Marina é também uma reflexão sobre a responsabilidade humana, mostrando que não são apenas os crimes ou os desaparecimentos que moldam a narrativa social, mas também a forma como lidamos com eles, se escolhemos confrontar a verdade ou escondê-la sob o peso do silêncio. Ao percorrer cada passo da investigação, desde a noite fatídica na igreja até a redescoberta de documentos esquecidos, o espectador se depara com a dimensão sombria de um sistema que falhou em proteger, de uma comunidade que preferiu silenciar e de um tempo que insiste em apagar rastros. É uma narrativa que mistura emoção, análise e suspense, convidando quem assiste a refletir sobre a fragilidade das certezas cotidianas e sobre a necessidade de questionar aquilo que nos é apresentado como fato consumado. Mais do que um relato histórico, trata-se de um convite à consciência, de um lembrete de que cada detalhe, cada memória preservada ou perdida, contribui para a compreensão de quem somos enquanto sociedade e do que estamos dispostos a enfrentar quando o impossível se apresenta diante de nós. E, finalmente, a história de Marina nos deixa com uma sensação de inquietação poética. O mistério não se encerra, porque a verdade muitas vezes é mais complexa do que imaginamos, e porque cada um de nós é chamado a se tornar guardião das memórias esquecidas, a questionar as versões oficiais e a manter acesa a chama da investigação quando o silêncio tenta prevalecer. É nesse espaço entre a dúvida e a descoberta que reside a essência do que significa buscar justiça, compreensão e, acima de tudo, conexão com as vidas que, mesmo ausentes, ainda exigem ser lembradas. Se você acredita que histórias como a de Marina não devem desaparecer com o tempo, que mistérios esquecidos merecem ser investigados e que cada detalhe importa, inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações e venha conosco desvendar os próximos casos dos Arquivos Perdidos BR, onde o tempo pode tentar apagar nomes, mas jamais consegue silenciar verdades ocultas. Acompanhe cada descoberta, cada reviravolta e cada detalhe que pode mudar para sempre a percepção de histórias que insistem em permanecer vivas, mesmo quando o mundo tenta esquecê-las.